noite, amigos! Estamos aqui no Sala de Prosa, hoje, como eu falei, trazendo um assunto especial, nordestino como a gente, como é bom ser nordestino. E hoje eu vou entrevistar um pesquisador, estudante de História pela UES, colaborador do coletivo Amunganga. Esse caboclo é bom. O nome dele é Bruno. Bruno também está como secretário executivo de Cultura e Turismo e Eventos de Brejo Santo. Nós voltamos já com este jovem. Assim que você entra em nossa loja, você vai se deparar com a nossa recepção, onde você pode estar guardando seus objetos para que você possa ter mais conforto quando estiver fazendo as suas compras. Em frente temos o nosso Televendas, onde pegamos todos os seus pedidos via WhatsApp e você pode estar fazendo suas compras sem sair do conforto da sua casa. E ao lado temos o nosso Cartão Terra Santa, onde você pode estar vindo fazer o seu. E é muito simples, basta RG, CPF e um número de telefone. E também tem muitas vantagens, você tem até 40 dias para pagar e pode parcelar em até 2 vezes a partir de R$100. Temos mais de 10 caixas para evitar filas e para que você possa ser atendido rapidamente. Em nossas seções temos mais de 20 mil itens onde você pode estar vindo fazer as suas compras. O açougue tem uma enorme variedade de peças de carne, qualidade e higiene. Frutas e verduras docinhas e fresquinhas. Aqui temos um lugar espaçoso onde você pode ficar à vontade para escolher. Temos uma grande variedade aqui também. E para finalizar, temos a nossa padaria / confeitaria, onde todos os dias temos pães, bolos, salgados, uma enorme variedade de delícias para vocês. Vem para o Atacarejo Terra Santa, que aqui você vai se sentir bem. Estamos de volta! Hoje o assunto é bom, tem muita coisa boa. Hoje o pote é mais fundo. Nós vamos beber água de cabaça, comer rapadura, bode assado, paçoca, tem tudo isso aí. Bom, o nosso amigo Bruno Cabral, ele é pesquisador, colaborador do coletivo Amunganga, Promoção Cultural. E hoje nós vamos abrir o papo, começando falando sobre o fogo das Guaribas. Boa noite, meu nobre pesquisador. Ô, querido. Velho Mendes, que prazer danado estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. Ave Maria. Antes de mais nada, meu povo, a gente queria agradecer pela oportunidade e por esse convite especial, tá? Aqui pela Informei TV e para a gente participar desse programa especial, Sala de Prosa, com esse comunicador danado de bom que vem construindo aí ao longo de alguns anos, né? A gente não pode falar todos, Mendes, mas a nossa comunicação aqui em Brejo Santo passa pela sua voz. Estamos às ordens, à disposição. Ô Bruno, é interessante, a comunicação, você sabe que o homem foi projetado para se comunicar, não existe o homem-ilha, né? Certo? Porque eu acho que a comunicação... nós falamos de histórias sobre acontecimentos e sobre pessoas. E ninguém faz a comunicação sozinho, porque vocês relatam acontecimentos. Nós aqui, eles ali, né? Com certeza. Ô Bruno, assim, como foi que iniciou assim, essa curiosidade? Porque o ser humano, por si, ele é curioso, né? Todo ser humano é curioso, né? Se você pegar qualquer objeto e botar debaixo de um chapéu, aí você diz, menino, não levanta esse chapéu. Todo menino tem vontade de levantar o chapéu para saber o que está debaixo do chapéu, né? Com certeza. Não é verdade? São deles. Pois é. E como despertou, assim, você ter essa iniciativa de pesquisar sobre o fogo das Guaribas e o cangaço do Nordeste? É ótima pergunta, Mendes. O despertar da curiosidade sobre o que acontece na nossa região, ele se deu desde pequeno, a gente ouvindo as histórias da nossa própria família. Eu acho que alguns possam saber que eu sou filho de Raimundinho Cabral, né? Gente boa. Um abraço, Raimundinho. E ele antes de mais nada, ele é um exímio contador de histórias. Pai, minha família, vovô Pedro de Louro também, super conhecido pela sua alegria e pelas suas prosas, né? Pelas suas histórias. E
o despertar foi a partir de uma história contada por vovô Louro, vovô Pedro de Louro, a meu pai. Que é justamente um episódio pós o fogo das Guaribas, em que a minha família está inserida. Durante o fogo das Guaribas, durante o tiroteio, no auge do tiroteio de madrugada, quando o coronel Chico Chicote já estava cansado e sabendo que estava perto do fim, a munição acabando, né? E os atacantes cada vez mais se aproximando do casarão, ele ordenou que os 2 jagunços que estavam com ele se dispersassem, né? Mané Caipora era afilhado dele e ele tinha prometido em que um dia em que o corpo de onde o corpo de Chico Chicote estivesse, o dele estaria estendido ao lado. Ele disse: eu não fujo, não. Não fugiu? Não fugiu. Mas só que tinha outro personagem, um jagunço chamado Sebastião Cancão. Que esse foi o caboclo em que ele decidiu fugir e jogou uma almofada por uma janela e pulou por outra. Dizem que era almofada fazer renda, né? Possivelmente. Exatamente. Né? Enfim, esse caboclo fugiu do fogo das Guaribas, ele sobreviveu. Isso em 27. 1927. No início de fevereiro de 27. Quando foi na seca de 32, em que meu bisavô, Lourenço Gomes da Silva, junto com vovó Inácia, decidiram ir para Pedreiras, no Maranhão, para fugir da seca 32, que assolou também aqui Brejo. A fome obrigou a se retirar daqui. E várias famílias. Isso. Várias famílias, vários clãs. E existem muitos cearenses e muitos brejo-santenses descendentes morando em Pedreiras hoje. Bruno, interessante. Não só no Maranhão, que eu estive em Manaus, a cidade Itacoatiara, no Amazonas, é a cidade que tem mais cearenses no Amazonas, porque eles fugiram daqui justamente nessa época da seca e foram ser soldados da borracha. Olha só. Isso. Possivelmente foi no período de 32. Sem dúvida. Então, já estabelecidos em Pedreiras, um dia chega Sebastião Cancão. Na casa de meu bisavô. E eles deram guarida por um tempo. Eles moraram, disseram que era do Brejo, conheciam os parentes. A esposa de Chico Chicote, ela é parente nossa ainda. As irmãs dela casaram com meus trisavós, então... Certo. Primo com primo, né? São bem... Nós não somos próximos, a gente não tem relação consanguínea pelos Lucena, mas sim pelos Gomes da Silva. Nós somos descendentes de Lourenço Gomes da Silva, ao qual é o pai de Dona Geracina. Por conta de tudo isso, ele conseguiu guarida lá em Pedreiras com os meus bisavós. Só que o cabo era valente demais, Mendes. E isso, bom é vovô Pedro. O Cancão? O Cancão era valente demais. E o bom era vovô Pedro de Louro contando. As presepadas. Pai ainda conta bem direitinho. Teve uma vez em que, num dia de feira, ele foi com uma peixeira para a feira e a força policial o desarmou. Quando chegou lá, ele disse: a gente quer sua faca. Não pode andar na feira não, de faca não. Ele disse: rapaz, me entregue não. Conversa vai, conversa vem. O delegado disse: me entregue, que eu lhe garanto que isso foi no sábado de feira, né? Isso. Que segunda-feira você pode buscar na delegacia que eu lhe entrego. Né? Beleza, entregou e segunda-feira ele foi atrás. Quando ele chegou lá, o delegado disse: oxente, tu é doido? Doido do quê? Começou a bagaceira, deu uns 7 soldados com o delegado. Vixe, Maria. Aí correu para casa de vovô Louro. Oxi. Aí foi vovó Inácia e disse: Louro, tem condições não, né? Passou mais um tempo e botaram ele para correr. Meu filho, fuja daqui porque você vai se desgraçar e desgraçar nós tudo. E a gente já vem escapando do Ceará. E arrumar confusão não chega aqui e arrumar confusão na terra dos outros. Só que vovô Pedro contava mais coisas. Todo dia às 5 da tarde, no crepúsculo, ele fazia as orações de cangaceiro. Explica aí o que é crepúsculo, que muita gente não sabe. Ou seja, é o entardecer, né? O entardecer, isso, né? O escurecer. É o lusco-fusco, nem é dia e nem é noite. Para quem é motorista, sabe muito bem, esse horário não é muito agradável. É horrível. Então ele fazia a oração da pedra cristalina, que é das orações de cangaceiro mais conhecidas e tal. E vovô ia pro pé dele ouvir. E todo dia a vovó Inácia pegava... Não vá ficar no pé do Bastião, não. Não quero que você vire cangaceiro, não. Ele dizia: mas rapaz, eu quase virava cangaceiro, que eu vou ter dizendo.
Como é que pode, Raimundo? Andei bem pertinho. Eu ouvi ele dizendo isso, eu quase virava cangaceiro. Eu tenho certeza que se eu decorasse a oração, eu virava Oração cangaceiro. e se voltava, né? Assim, cantava. Isso, Aí. mas mamãe não deixava, mamãe não deixou não. Uhum. Enfim, foi por conta desse contexto que me despertou o interesse pelo fogo das Guaribas. Ah. Beleza, oxente, esse cabo veio da onde e teve esse tiroteio lá nas porteiras, e quem é esse povo? Né? Foi a partir daí que me despertou essa pesquisa, nos aprofundarmos sobre isso. Para esse estudo, Mendes, nós estamos há 5 anos fazendo uma pesquisa profunda sobre o fogo das Guaribas. Catalogando tudo, né? Todas as fontes históricas possíveis, tanto documentos, nós temos acesso a algumas fontes primárias, que isso é importante. É importantíssimo, né? Tá? E com isso, eu faço essa pesquisa junto com um grande irmão meu, não é nem amigo e nem cunhado, né? Que é o Erlon Fernandes. Rapaz, o Erlon é um show. Eu sei que ele está nos assistindo agora, lá em Porto Velho, Rondônia. Erlon, a você um caçoar de abraço, um bornado de felicidade, uma gamela esborrotando de muita sabedoria, meu irmão. Que Deus te abençoe. E Erlin está escrevendo um livro, Sim. um romance sobre o fogo das Guaribas, né? Eu participo com a pesquisa, né, esse direcionamento que a gente busca na pesquisa, e a partir disso aí ele constrói as narrativas, né? Vai ser um romance, a gente tem previsão de lançamento para o ano que vem, se Deus quiser. Esse período pandêmico também atrapalhou. Ô, Bruno, aí tem muita gente antiga ali do município Porteira, São Felipe, que ainda dá para conversar com esse pessoal, que vem do pai, vem do avô, alguém armazenou algumas informações, né? Claro, tem sim, inclusive parentes. Tem descendentes e parentes das vítimas do fogo das Guaribas. Tá? Essa oralidade ela é muito importante para a construção da narrativa histórica, Mendes. O segredo que tem é que você deve fazer um tratamento especial sobre a oralidade, porque, como você mencionou, nós estamos conversando com pessoas que talvez sejam a 4ª geração que vem contando uma história. Estamos falando de um episódio que completou, ele é de 27, 92 anos, se não me engano, 93. É por aí. Né? Então, a oralidade também se dilui com o passar. Então, a gente tem que ter cuidado, né? E você que é pesquisador, vamos lembrar que a Bíblia só existe porque ela foi escrita. A história contada e não escrita, ela é esquecida. Claro. Né? A cultura só existe porque existe o escrito. Você sabe que o primeiro escrito do mundo foi os 10 mandamentos, numa pedra, né? Isso foi escrito que ainda hoje é comentado e repetido, né? Sim. Não é assim? Então, é como você está acabando de dizer, que o documento que vocês têm, ou os documentos que estão escrevendo, vai servir futuramente para uma nova geração saber que aconteceu isso nessa região, né? Com certeza. Um dos objetivos do coletivo Amunganga, Promoção Cultural, Mendes, é justamente difundir e fomentar a cultura local. Tá? Nesse caso, especificamente sobre a história, né? Sobre a pesquisa histórica, sobre a historiografia do nosso lugar. E a partir das pesquisas sobre o fogo das Guaribas é que nos despertou a buscar a história a história local da nossa cidade. Porque como todas as histórias são interligadas, né? Nos chegou informações que a gente pode nos aprofundarmos muito na história do Brejo. Um grande exemplo disso é que eu consegui documentos de 1868 do relato da passagem de Padre Biapina no Brejo. Rapaz, isso aí é né? uma informação muito rica, né? Uma informação riquíssima. Riquíssima, o Padre Biapina, ele tem um jornalzinho, A Voz da Religião do Cariri. Ele já escrevia. As pessoas que andavam com ele tinha um padre que escrevia por ele, né? Mas o que eu quero dizer é que esse jornal é de 1868. Ih, rapaz, é do século passado. E ele relata a passagem missionária dele do Brejo, o relato, porque a pedra fundamental da construção da capela do Sagrado Coração de Jesus, que depois viria a se tornar matriz, foi Padre Biapina, cara. Esse foi um convite que quem fez esse convite para ele? Foi teu bisavô? Desculpa, eu não tô
Eu não estou, mas Ou foi o Coronel Basílio? foram um grupo de pessoas Isso. que tomavam de conta do brejo, a elite do brejo. Você sabe que os civilizadores eles têm uma preocupação, né, com a parte política e a parte religiosa, né? É porque a gente está tratando, do período imperial. Em Tudo que bem. o Estado e a Igreja eram uma coisa só. Entendi. Né? Só para você ter noção, para aprovação da criação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui no Brejo, ele foi primeiro aprovado pela Assembleia Provincial, para depois ser sancionada pelo presidente da província, que naquele tempo a denominação não era governador, era o presidente da província. Então, quem decretou a criação da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus foi o Estado e não a Igreja. Que no caso estaria nascendo uma freguesia religiosa, né? Isso. Naquele tempo, É. a denominação não era paróquia, era freguesia. Freguesia, exatamente. Era freguesia. E estava ligado à comarca de Jardim, né? Realmente já ouvi falar que aqui já pertenceu esse lado aí a Jardim, né? Jardim muito antigo, né? Não, Jardim é muito antigo, muito antigo, tal como Crato, o próprio Milagres, Mendes. Mais velho que aqui, né? Eu acho que o Crato é uma das cidades mais antigas do Cariri, tal como Milagres. Milagres, eu acho que ela foi emancipada mais ou menos 50 anos antes que o Brejo. Nós até comentamos no programa passado a questão da Ribeira do Gado. Muita gente aí, os seus parentes e os meus que têm gado, bota a sua marca, né? Sim. Vou botar o Bruno Munganga. BM, mas do outro lado tem que ter o M, porque a Ribeira da região. A Ribeira da E aqui pertencia a Milagres, então ficou. E, na verdade, a Ribeira pertencia. Na verdade, a nossa Ribeira era a Ribeira do Riacho dos Porcos, Que seria. que é o riacho que desce de Jardim, Que cai no passa pelo atalho. ponto do Jati, Cai no atalho, né? cai no atalho. São esses reservatórios, Isso. hoje da transposição do Rio São Francisco, passa pelo Poço, Bacana. entra no Agora foi Mauriti fundo, bacana. e passa naquela ponte de Milagres, Isso, Rosário. vai do Rosário e vai descendo, né? E sabe onde é que deságua? Ali entre o distrito de Quimami e Missão Velha, indo para Engazeira, Aurora. né? Tu já ouviu falar daquela estrada por dentro? Já. Pronto. O Riacho dos Porcos deságua Ali, né? após do Riacho dos Porcos, Isso. no Rio Salgado, é naquela região do Quimami. Muito bem. Velho. Ô, Bruno, me diga uma coisa. E nessa história toda, essa guerra que houve nas Bariba, qual foi a influência que teve para algum brejo santense tornar-se envolvido no cangaço? Mendes, a participação de brejos santenses no cangaço, ele se dá um período antes do Fogo das Guaribas, mas também tem a ver com o Fogo das Guaribas. Quer dizer que antes já tinha caboclo enveredado para esse lado. Já. A coisa vem de longe. Só para a gente voltar um pouquinho, no próprio relato do Padre Biapina, em 1868, já cita o cangaço, já cita que aqui existia em atividade cangaceiros e bandoleiros. Tá vendo, Brasil, como é a história do Nordeste? A gente vem de longe. Então, para a gente ter noção, desde 1868, existia bandos de cangaceiros por aqui, Brilhantes, Viriatos, Quirinos, João Calandro, com um grupo de calangros. Foi esse pessoal que teve um tiroteio enorme na Rua Velha, que assassinou Inacinho, que é um patriarca daqui de uma das famílias bastante conhecidas aqui no Brejo, se eu não me engano, o Inácio Macedo. Tá? E em 1915, em Porteiras, houve uma ingresia muito grande entre os Cardoso. Para quem está nos assistindo, ingresia é encrenca, é briga. Nós vamos rodar o mundo com esse programa. O nosso dialeto nordestino, muita gente não entende, né? Sim. Munganga mesmo. Muita gente sabe o que é munganga. O que é um cabo munganguento? É um cabo cheio de pantinho. O que é pantinho? É um cabo cheio de mania. Isso, de trejeito. Exato. Sim, aí... Aí mesmo. Em 1915, houve uma ingresia entre os Cardoso, pela Prefeitura de Porteiras. Começou lá. Começou lá. E essa ingresia se expandiu de uma forma em que houve ataques aqui na região do Poço, na região das Cacimbas, em Brejo Santo, dos Cardoso com os Cardoso. Sei, entendi. E nesse contexto, em um dia de feira,
um dos Cardoso matou um dos cabras de Chique-Chicote, lá em Porteiras. Aí os Lucena entraram na história. Eu sei. Tá? Nesse interim, foi convocado alguns homens de Zé Inácio do Barro para dar apoio a Chique-Chicote lá nas Guaribas, como também... O Zé Inácio tinha aqui o parente, né, seu Firmino Inácio, que era o pai de Antônio Martins. Isso. Na Cachoeirinha. Zé Inácio é o avô de São Antônio Martins. Correto. Zé Inácio é pai de Firmino Inácio, Isso. Major Firmino Inácio. E Zé Inácio do Barro, ele foi um dos maiores protetores de cangaceiros do interior cearense na época dele. Para você ter noção, quando mataram os pais de Lampião e os irmãos Livino e Antônio foram para o Barro para entrar no bando de Senhor Pereira. Isso, Eles correto. entraram no Barro mesmo, sabe? Eles não entraram no Pernambuco ou foi em Alagoas, não. Eles fugindo de lá, Chegaram até o Barro. chegaram até o Barro, e é o avô de São Antônio Martins quem sustentava, Que é o Mundinho Inácio, né? que é o Zé Inácio, Major Zé Inácio. Major Zé Inácio, né? Isso. É Barro de Zé Inácio, você tem razão. Isso, que na verdade é o Barro de Zé Inácio. Barro de Zé Inácio, lembrei agora. Nessa história toda, entra a figura de 3 cangaceiros. Primeiro, Jacaré, irmão de Antônio Moreno. Antônio Moreno foi o único filho eu acho que é do Major José Francisco. É Major José Francisco, que é o pai de Chico Inácio. O pai de Chico Inácio. Isso. Se não for pai deles, é parentes. Né? Mas, enfim, Jacaré, ele tinha entrado no cangaço quando Moreno era menino. E ele entrou junto com o bando de Zé Inácio para dar guarida a Chique-Chicote das Porteiras, porque eles fizeram a deposição do coronel Raimundo Cardoso dos Santos, tiraram o cabo da prefeitura e entrou um outro Cardoso no poder. O que foi que aconteceu com isso? O governo do Ceará mandou volantes e mais volantes para sitiar o Brejo e as Porteiras. E as Guaribas, ela não foi atacada somente em 1927. Em 1915, ela foi atacada por 2 vezes pela força do governo. Entendo. E além de Jacaré, irmão de Moreno, também participavam 2 brejos-santenses do Oitizeiro. Um chamado Raimundo Maximiano de Moraes, o vulgo Mundinho Moraes ou Raimundo Moraes. Raimundo Moraes é o mais conhecido. Né? Como também o irmão dele, Rósio Moraes. Rósio Moraes, comentado também. Quando a força volante chegou no Brejo nas Porteiras e botou ordem, prenderam mais de 300 bandoleiros. E a prova estava grande, né? A farra estava grande e o resto sumiu. Mundinho pispou para o Barro, Jacaré e Rósio Moraes foram para Alagoas. E foi depois das Guaribas que eles tiveram envolvimento ou não na morte de Delmiro Gouveia. Né? Porque existe essa polêmica gigante de que Jacaré e Rósio Moraes foram os assassinos de Delmiro Gouveia. A própria historiografia já chegou numa conclusão de que não foram eles. Tá? Existem pesquisadores, especialistas somente sobre Delmiro Gouveia e já chegaram à conclusão de que Rósio Moraes e nem Jacaré participaram desse assassinato. Porque a morte de Delmiro Gouveia, tudo indica que foi uma espionagem industrial, né? Porque, para quem não sabe, a linha Sol foi criada em Paulo Afonso por Delmiro Gouveia. Era a linha mais forte. Ele fazia até um desafio. Costure a sua roupa de caque ou de mescla com linha Sol, que ela não desmancha. Não desmancha. Isso. Né? É interessante isso. Só que quando surgiu a notícia que foram eles, quando surgiu a notícia que começaram a acusá-los, eles vieram embora para o Ceará e conseguiram prendê-los. Na divisa de Jati com Belmonte mataram Jacaré e levaram Rósio Moraes, ou foi para Recife, ou foi para Maceió, e ele passou um tempão preso. Ele morreu idoso em Maceió, Rósio Moraes, mas Jacaré foi assassinado. Então, o que nós temos na história, Mendes, são esses cangaceiros. Jacaré, apesar dele não ter nascido no Brejo, mas eles vieram de Itacaratu muito cedo e fixaram residência e domicílio aqui no Brejo, né? Rósio Moraes, né? E Mundinho Moraes. Mundinho Moraes, ele participou do assalto de Luiz Padre ao casarão da Nascença em 1919. Que levaram a espada do coronel, e como é que chama? Os brasões, né? O fardão, né? A espada. Isso. Né? Luiz Padre,
parente de senhor Pereira, né? Isso amando de senhor do Major Zé Inácio do Barro, aproveitando o assalto lá em Nazaré a uma viúva do Coronel Domingos Leite Furtado, no mesmo período, mandaram para vir aqui na Nascença mesmo, né? Depois aqui na estrada do Baixio do Boi, onde tem o açude seco hoje, tinha o primeiro casarão construído no Brejo. Ainda chega a conhecer o casarão? Infelizmente não. Eu não conheci, não cheguei a conhecer. Porque é o seguinte, para a gente ir para as Porteiras, não é essa estrada moderna. A estrada das Porteiras era pelo Baixio do Boi. Você passava por cima da barragem da Nascença, tinha um sifão que soltava água para o canavial, certo? Não tem aquela rosca lá que abre a comporta, né? Uma válvula, né? Isso. E tinha o casarão, tinha o alpendre, e mais em cima ali tinha isso já faz tempo, umas pedras bonitas que a vegetação, eu acho que já está até descoberta lá. Eu ficava impressionado que eu pequeno com o tamanho daquelas pedras, porque eu menino, né? Aí eu perguntava ao meu pai, o que é isso aqui? Isso aqui é a casa do é a casa que meu bisavô morou. Olha, meu avô, né? Que José Nicodemos Filho, é filho de José Nicodemos da Silva, que é filho do Coronel Basílio. Isso. Ele é irmão do Padre Gomes, Mendes? Exatamente. O Padre Gomes é o irmão mais velho da família. Já. Aí vem seu Chiquinho, que é o que morou muito tempo naquela casa que foi demolida próximo ao cemitério. Sim, do Coronel Antônio Leite Rabelo da Aí seu Joaquim Nicodemos, seu João Nicodemos, seu João Nicodemos, Pedro Nicodemos e José Nicodemos. Ele está faltando um. Eu vou lembrar, ele morreu cedo. Acho que era Marcondes o nome dele, morreu cedo. Era o filho era o neto de Coronel Basílio, né? Eles são netos do Coronel Basílio. Que era um filho de José Nicodemos José Nicodemos da Silva. Porque seu José Nicodemos Filho já é filho e neto, é filho de José Nicodemos da Silva e neto do Coronel Basílio. Sim. Entendi. Então, nesse assalto do casarão da Nascença, que poucas pessoas também têm noção de que o cangaço chegou tão próximo ao Brejo, né? Isso. A gente falou de um relato de um tiroteio na Rua Velha, né? Entre dois bandos de cangaceiros, como também um assalto de um célebre cangaceiro, que é o Luiz Padre, né? Da família Pereira do Pajeú. Devolveram esses pertences do coronel? Não. Ninguém sabe onde entrou? Não, de forma alguma, né? E Mundinho Moraes participou desse assalto. Quando pegaram o fardão, rasgaram o diploma de tenente-coronel da Guarda Nacional, exato, assinado por Floriano Peixoto. Correto. Né? E Mundinho viu um anel de ouro no dedão do coronel Basílio. Aí Mundinho disse, menino, traz um facão para eu cortar o dedo do coronel. Aí Coronel Basílio, ele é conhecido por ser pacífico, né, por ser muito calmo. Aí ele reconheceu o Mundinho. Ele disse, Mundinho, não corte a mão hoje de quem vai lhe ajudar amanhã. Rapaz, que frase bonita, né? Vamos repetir aí. Não corte a mão hoje de quem vai lhe ajudar amanhã. Já pensou? Aí ele se tocou e não cortou. Só para resumir a vida de Mundinho, no fim da vida, houve um tiroteio no Olho d'Água dos Santos e atingiram a perna dele. E foram socorrer lá e trouxeram para o casarão dos Viana, lá em Dona Balbina. Né? E foi Dona Balbina que socorreu e foi o doutor Caminha, utilizando serrotes da marcenaria de Manuel Antônio Cabral. Teve que amputar a perna de Mundinho. E ele ficou cotó. Seu Valmir Alves diz que lembra muito de Mundinho vivo. Ele vira alcoólatra, engraxate. Ele ficava... Diz que ali na Praça 7 de Setembro, que é a rua hoje entre o fundo da Igreja Matriz e o fundo da Escola Padre Pedro, ali era uma praça 7 de Setembro. Isso, tinha um pé de barriguda gigante. E diz que o canto dele era ali. Ficava de frente para a Taboqueira e perto do chalé do seu Manuel Leite Moura. Isso. Né? Que era na esquina. E quem ajudava, quem mandava a marmita todo dia, Coronel Basílio. E quando ele faleceu, ele deixou a ordem de que não deixassem Mundinho desassistido. Rapaz, é muito bondoso, né? É interessante. Bondoso demais. Essas histórias. Meus amigos, o papo tá bom, mas nós vamos dar uma pausazinha e voltamos já com mais prosa.
Oi, gente, estamos de volta. O papo tá bom. Rapaz, inscreva-se no nosso canal. Deixa um likezinho aqui, viu? Te Informei TV, Te Informei TV. Vamos repetir, Te Informei TV. Essa é nova, é diferente, é cultural, é informação, certo? É cultura para o nosso Brasil e o mundo. E, olha, não esqueça. Nós temos um jovem aqui, além de ser pesquisador, ele é criativo. E, Bruno, vamos falar, você que é conhecedor da história, esses pessoas aí que brigaram, que conquistaram tanta coisa nesse Nordeste velho, essa palavra chicote é nome de família, é sobrenome, o que é isso? Apelido? Tá. Mendes, chicote, ele se tornou um apelido de um dos maiores clãs que hoje existe aqui em Brejo Santo, né? Que é a família Lucena, ou a família Pereira de Lucena. Eles são oriundos da região de Nazarezinho, na Paraíba. Na Paraíba. Nazarezinho, então, pertencia à Vila de Souza, né? E esse pessoal, em torno de 1867, por aí, vieram para Brejo Santo, na figura de Francisco Pereira de Lucena, agora que mais tarde ele se tornou major da Guarda Nacional, em que ele tinha o apelido de Major Chicote. Francisco é Chico, Chicote, né? Isso, é uma corruptela, é um diminutivo. É como Manel chama Neco, né? Isso, Manelzinho, né? Isso. Então, todos os descendentes do Major Chicote, né, aderiram a essa terminologia de chicote. É como a família Nicodemos, né? Foi um nome de um filho do Coronel Basílio, José Nicodemo da Silva. Aí veio aqui Nicodemo, Pedro Nicodemo, mas tudo é Basílio. Tal como os irmãos do Coronel Basílio, que é Lourenço Gomes da Silva, Lourenço, teve o Bastos, né? Por falar nisso, ó, gente, não é puxando o saco do historiador, não. Se você for lá no fundo do baú, das cumbucas de sal, nós somos parentes bem próximos, eu e tu. Rapaz, se o cabo for nascido no Brejo, Mendes... Não pode falar de ninguém. Não, se o cabo for nascido no Brejo, e se seus pais forem nascidos no Brejo, é bem provável que na sua genealogia todo mundo se encontra. Se encontra, com certeza. Tá? É muito difícil uma pessoa ser nascida e criada no Brejo, em que tem alguma relação parental aqui no Brejo, que você... Por algum motivo, no meio do caminho, você se torna parente de todo mundo. Até chegando de fora, digamos, chega um caboclo bonito lá da Paraíba, do Pernambuco, né? Esses caboclos novão assim, né? Tipo o meu produtor, que a gente não vê ele, só sabe que tem um produtor por trás das câmeras, né? Aí o seguinte, casa com a filha da Santos, já tornou-se familiar, né? Porque casamento é o casamento de dois corações que se amam, né? É casamento de duas famílias e alguns interesses, né? Não é assim? Mas pode prestar atenção que Sim. em um dos lados, em uma das bandas, tem raiz no Brejo. Sem dúvida. Então os descendentes acabam se envolvendo nessa grande genealogia que é a nossa terra. É verdade. Ô Bruno, interessante. A participação dos fundadores de Brejo Santo, né? Você vê, é parente seu, é parente meu, é padre que fez história, né? Professor, como o professor Zé Telo, né? Sim. Professor Macedo, e muitos e muitos que passaram por aqui, né? Que, são tantos que você for nomear aqui, vai dar gente demais, né? Aí começa a dar ingresia. E nós não somos de ingresia. Não me livre. Não. Nós contamos a história, eu conto as prosas e você escreve a história. É por aí. Não é isso? Me diga uma coisa, hoje você está na função de secretário executivo de Cultura, Turismo e Eventos, Eventos, daqui do município de Brejo. Ô, Bruno, assim, tem algum projeto assim, para mostrar mais o lado cultural do Brejo Santo? Porque eu sei que nós temos aqui um teatro, que é uma coisa fabulosa, né? Pouca gente vai ao teatro, tem que ir ao teatro, né? Com certeza, Mendes. Nós, enquanto gestão, desde janeiro, nós enfrentamos um período muito atípico, que é o período pandêmico. Isso aí foi horrível, né? Que como é que a gente consegue fazer cultura, como é que a gente consegue... Sem fazer aglomeração, né? Se relacionar, como é que a gente consegue promover ou fomentar sem aglomeração, né? É difícil. Sem ter gente junto. Né? Mas, apesar disso, nós estamos desenvolvendo vários programas
junto com o município, né, como secretaria, e um deles é um projeto super interessante, que chama-se um curso de formador de contadores de histórias. Rapaz, se tiver uma cartinha da BC, acho que eu vou estudar nela para me ingressar nesse concurso. Tem como se inscrever? O curso já está em andamento. Eu acho, infelizmente, a gente já está na metade do curso. Mas atrasado. Quem sabe a gente não abra outras turmas do ano que vem, né? A gente observa que esse curso está fazendo bastante sucesso. A gente tem um conteúdo programado didático bastante amplo na questão de formadores, de contadores de história, porque existem pessoas aqui no município, um bom exemplo são professores, que eles têm o dom de ser contadores de história. E isso é uma técnica, Mendes. Até porque você que é historiador, a gente nota que o historiador, ele escreve Suassuna. Suassuna, se você vê ele falando um conto dele, ele faz poesia com a mão, com o olhar, né? Tudo que ele conta, você tem... Acontece assim, bebendo um copo d'água bem saborosa, né? Ele passa informação não somente pelas palavras, mas pelo gestual, Exato. A forma de contar, né? Os floreios. Ele dá vida ao texto. O interessante do escritor, é por isso que eu me diferencio de Erlim. Erlim, ele é artista, ele tem um dom da palavra, ele tem um dom do domínio da palavra, e ele tem tanto quanto prosa quanto verso. Também ele é poeta. Eu não tenho esse dom, então eu deixo para ele escrever. Tá certo. Que a modéstia à parte, para mim, é uma sumidade. E eu fico na singela parte de pesquisa. Isso é bom. Nos bastidores. Voltando ao assunto lá do Somos Valente aí do passado, né? Que o Coronel Basílio tem um filho que dava muito trabalho a ele, sabe? Muito trabalho. Um tal de Zé Basílio. Disse que uma era ele e toco de cerca nova. Toco de roça. Era meio bruto. E dizem que ele, numa época, fez um desagrado ao velho, e lá no casarão da Nascença, que tinha um sótão, o velho amarrou ele num tronco por 6 meses. Aí o velho pediu um café à esposa, e ela vinha com uma xícara de café para ele. Aí quando o velho começava a tomar o café, ela olhava para ele e dizia: Basílio, se eu vestisse uma calça como você veste, porque eu visto uma saia, meu filho não estava amarrado, não. Aí dizia: cala a boca, mulher, tu não sabe o que dizes. Eu tenho uma historinha desse caboclo também, que envolve Patricício. O Zé Basílio? Sim. Não diga. Após a sedição de Juazeiro de 14, em que eles depuseram, eles eram oposição aos barroristas, né? Eles eram aciolinos, do lado de Antônio Pinto Nogueira Alcioli. E o Liberato Benjamin Barroso, se eu não me engano, tiraram o Coronel Nogueira Alcioli do poder e colocaram o Coronel Benjamin Barroso no lugar dele. Foi por conta dessas coisas que teve a sedição de Juazeiro e juntou essa jagunçada todinha e tirou Barroso do poder e colocou Nogueira Alcioli novamente. Só que aqui no Brejo, a elite política, ele sempre era do lado do poder. Eu sei. Devemos entender por que isso. Uma cidade pequena, que estava acabado de nascer, ela estava se criando, não tinha independência alguma. Eu acho nobre essa ação do Coronel Basílio, porque eles nunca quis confusão, nunca teve uma deposição aqui no Brejo de nenhum prefeito, de nenhum coronel. Tá? E nem perseguia ninguém, né? Nem perseguia ninguém. No entanto, o filho dele se declarou barrorista aqui no Brejo. E quando acabou a sedição de Juazeiro, veio uma pessoa de Juazeiro aqui para cá, e num bar, conversa vem, conversa vai, esse filho do Coronel Basílio começou a conversar besteira. E disse que era barrorista e não tinha ninguém que empatasse ele. Quer ver? Tudo bem. Tempos depois, Coronel Basílio recebeu um convite de Patricício para ir ao Juazeiro. E esses são relatos de Otacílio Anselmo e Silva, num livro chamado Padre Cícero, Mito e Realidade. Tá? E
Coronel Basílio foi para o Juazeiro junto com o velho Cilião, que foi o primeiro Cilião, e com o vigário da época, que eu esqueci o nome agora. Ele chegando no Juazeiro, patricistas receberam e ficaram mais ou menos ali meia hora de prosa. E o Coronel Basílio já agoniado, umas conversas de, mas rapaz, eu vim do Brejo pra cá, não sei quantas léguas eu tava, para conversar. Certo que era patricista, né? Todo respeito. E eles eram até compadres, tinham relações. 12 léguas, 72 quilômetros. Aí ele disse, pronto, meu povo, eu vou passar para vocês conversarem agora com o Floro. Que é o Floro... Doutor Floro Bartolomeu. Aí eles, tá bom, vamos ficar. Aí se encaminharam para o doutor Floro. Quando o doutor Floro chegou, ele disse, ó, Basílio, é o seguinte, você tem um genro e um filho que são barroristas. Ou mande eles calarem a boca, eu mesmo irei estambalhar. Vixe Maria, a ameaça da apoio. A conversa foi só essa. Ora, Padre Cícero já tinham ganhado, em nome de Padre Cícero, já tinham retomado o poder do Estado. A liderança da região aqui era patricista, né? Claro. Ao mesmo tempo, Mendes, a gente observa que na própria sedição de Juazeiro, de 1914, não teve nenhum resquício aqui no Brejo. Ah, entendi. Não houve. Não respingou nada aqui. Não respingou os conflitos que houve todo Juazeiro, Barbalha, Crato. Não ficou para lá, né? Ficou para lá, não chegou aqui no Brejo. E o Brejo não participou diretamente em nenhum desses conflitos. Isso é bom, né? Isso é um ponto positivo para o personagem do Coronel Basílio. Sem dúvida. Provou que era o pacificador, né? E isso é empenho dele, né? Então, esses foram um dos relatos das peripécias do filho do Coronel Basílio. Ô, Bruno, você tem um projeto muito bacana. E até o nome eu acho bonito, pai. A Munganga. Me fala da Munganga. Esse vai dessa. Que bom. A Munganga é bom demais. A gente fica feliz, Mendes, por essas oportunidades que a Te Informei TV nos dá para a gente falar um pouco, antes de mais nada, prosear, né? É bom, sem dúvida. Mas também essa oportunidade da gente mostrar um pouco do nosso trabalho. E a Munganga Promoção Cultural, ela surgiu, antes de mais nada, quando fazíamos em 2008 as Noites do Vinil. A Munganga surgiu nessa ideia da gente realizar um trabalho de educação musical, né? Levando... Que está precisando hoje, né? Que está precisando de muito hoje. Concorda comigo? Demais. Rapaz, você agora tocou no assunto aqui, ó. Toca pra frente aí. Em que a gente fazia, na verdade a gente fez durante muitos anos, né, esses sarais, né, esses saraus, desculpa, né, nos bares. A gente tocou muito, a gente se apresentou muito no saudoso Bar de Ana Cássia, né, no Restor. Isso. Né, no Sertão Bom Restor. A gente fez, era a confraria, a gente se reunia lá. E a gente conseguiu desenvolver no nosso coletivo para as nossas pesquisas históricas, né? E eu acredito que a gente utiliza o termo coletivo porque voltamos ao início da conversa, em que a gente não faz nada sozinho. Então, o nosso sentido é esse: promover a cultura, fomentar a cultura. Nós escrevemos vários artigos sobre a nossa historicidade do Brejo. Um bom exemplo disso, Mendes, foram algumas descobertas que realizamos, como, por exemplo, esses relatos de Padre Biapina aqui no Brejo, que não tinha... Eu nunca ouvi falar, estou ouvindo hoje, né? Uhum. Eu achei muito importante isso. Né? É importantíssimo. A história de como surgiu o Distrito de Paz de Brejo Santo, né? Conseguimos aprofundar sobre a história da criação da própria freguesia, sobre o primeiro professor público que surgiu em Brejo Santo. Dia 15 de outubro agora foi comemorado o Dia do Professor, e também esse ano de 2021 comemora-se os 150 anos da chegada do primeiro professor em Brejo Santo. Ô Bruno, aproveitando o gancho aí, você agora falou o primeiro professor, eu me impressionei, eu matuto, porque eu nasci no Minador, nem Trançado de Cipó, sempre gosto de visualizar isso aqui. E na festa do Sagrado Coração de Jesus, nos leilões,
se leiloava copo de cerveja. 4 copos de cerveja é tanto para Bruno beber, é tanto para Mesmo não beber, é tanto para Aurélio, é tanto para Caldenberg. Então era assim, se leiloava copo de cerveja. Né? E um dia eu perguntei a meu pai, um senhor bem moreno, morenão, de paletó, o bolso do paletó cheio de amendoim. Ele aqui por lá pegava, quebrava amendoim, botava na boca. E naquelas folhas de papel de prova, você ainda fez aqui? Sim. Ainda fez prova daqui? Não, eu fiz. É uma folha, não é uma folha de ofício. Ela abre assim. Aí é toda riscadinha, aí então a gente levava para a escola para fazer a prova ali. E o leilão, o relatório do leilão, digamos, começava, claro, né, com a camada maior, né, com o Bruno, né? Que é o Belo, né? Aí é o seguinte, ele escrevendo uma caligrafia bonita, rapaz, bem desenhada. Bem cursiva. Isso. Aí eu perguntei a meu pai, quem é aquele senhor moreno que escreve naquele livro ali? Ele disse, é o mestre Zé Luiz, professor Zé Luiz. Já ouviu falar? Já, sim. Inclusive tem uma escola no bairro Morro Dourado. Com o nome dele, né? Dele, isso. Sim, foi um professor muito importante, né, para toda essa construção educacional aqui no Brejo. Interessante a gente mencionar aqui o nome do primeiro professor. Isso. Aqui, Joaquim Antônio Firmino de Souza. Ele chegou aqui em 1871. Precisamente dia 5 de novembro. Ô Bruno, me diz uma coisa. Tem a ver com os Firmino aí do Poço? Não. Eu acredito que não, Menes, porque... Antônio Martins de Souza, né? Então eu sou... eu não consegui aprofundar na parte da genealogia, né? Mas ele esteve aqui por alguns períodos. Ele esteve aqui de 1871 a 1885. Aí ele saiu, acho que foi para Mauritínia, Milagres, alguma coisa. Ele retornou para Brejo Santo, passou por mais alguns anos e ele saiu definitivamente daqui. E Brejo Santo, Bruno, tem umas histórias interessantes. Você sabe que Brejo Santo é a única cidade do interior cearense, não dessa nova, mas da geração de Brejo Santo, nenhum tem um projeto de comércio como é o comércio Brejo Santo. Naquela que viveu um arquiteto fazer aquilo ali. Sim, sim. Muita gente não sabe isso. Quando ele me fala isso a primeira vez, eu fiquei assim. Aí fui ver, veja que o traçado do comércio Brejo Santo é muito bem elaborado. Né? A questão topográfica, isso, exatamente, a delimitação dos arruamentos. Isso. A gente percebe que ele foi planejado. Em contrapartida, a gente vê o contraponto na própria Taboqueira, ali próximo do casarão do Coronel Basílio, que a gente percebe que aquelas casas são bem recuadas. Né? Por quê? Porque o antigo arruamento, a antiga rua, passava pela beirada das casas. Sem dúvida. E depois, com os avanços, foi que puxou a rua mais para cá, né? Ali de uma estrada velha, né? Isso, né? Tem a ver também com a antiga estrada do gado, que passava ali também, né? Realmente. Na serra. O que eu acho interessante é que Brejo Santo quebraram, por exemplo, aqui na praça de Luiz Rocha do Sena, veja que lá no final tem uma casa. Aquela casa não era para existir, era para continuar, era avenida, era um traçado norte e sul e leste-oeste, 116 norte e sul, e essa principal, que é a Tiburtina, era para ser larga desse mesmo jeito. Era o projeto. Aí você sabe o dono de terra, coitado, ele mexe também. Infelizmente faz parte, né? Em questão de arruamento e em questão sobre a estrada do Baixo do Boi, Mendes, é importante frisar também que o portal do Brejo, a entrada de Brejo Santo, até no início da década de 40... a estrada de Porteira, né? Era a estrada da Nascença, a estrada por isso que a igreja tem a frente para lá, né? Justamente por conta disso. Né? A BR-116, que na verdade era a BR-13, né? Ela iniciou a construção dela por volta de 1942 e durou até 1944, mais ou menos. Ela era pirraçada, somente na década de 70 é que chegou o asfalto. Correto. Né? Mas o que eu quero dizer é que até 1940 não existia BR-116, não existia essa rodagem, e a entrada e a saída do Brejo era pela Pedra do Urubu. Ô Bruno, assim, eu sei que você não para, a tua mente é igual um relógio analógico, né? Ele tá, a maquininha tudo, as engrenagens tudo correndo, né? Que eu te conheço. Já tem alguns trabalhos aí na incubadora? Já, Mendes, como a gente havia falado anteriormente, a gente está criando um filho, né, que é um livro. Isso. Né, sendo escrito por Erlim, mas a gente tem um acompanhamento da pesquisa
da história, né? Essa parte de estudar e de comprovar os fatos históricos, né? A gente tem essa sensibilidade, mas o grande projeto que nós estamos elaborando é o lançamento desse livro, que tratamos sobre o fogo das Guaribas, e que até agora o livro tem o nome de Paiol de Pólvora. Desculpa, Mendes. Tinha outro nome também em estudo. Sim. Labacé. Que se a gente for aprofundar, também o fogo das Guaribas foi um labacé grande. O Labacé das Guaribas. Sim. Dividiu ao meio. Mas são devaneios, né? Bruno, eu já ouvi aqui comentários na cidade, alguns pontos, que tem um projeto aí que vai valorizar muito o artista, o cantor, o compositor, o poeta, o artesão. Me fale desse sucesso e do valor disso aí para esse povo tudinho que vive nesse mundo de artista. Velho Mendes, a Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos de Brejo Santo, né, através da Prefeitura Municipal, a gente teve sucesso em lançarmos um edital para a implantação da lei Aldir Blanc aqui no município, né? Que lei esta que existe uma verba específica, grana, com certeza, para o fomento da cultura e da produção cultural existente especificamente no município de Brejo Santo. Vai ser um grande incentivo. É um imenso, na verdade, é um dos maiores incentivos que já existiu na história do país para o âmbito cultural. Que coisa boa, né? E eu vou aproveitar e pegar uma colinha aqui, certo, pedir licença, para a gente informar. E esse edital já está aberto, tá? Ele iniciou as inscrições no dia 18 desse mês de outubro, ele vai até dia 1º de novembro. Começou no corrente mês. No dia 18, né? E vai até? Vai até no dia 1º de novembro. Atenção você, cantor, compositor, poeta, repentista, cordelista, artesão, fiquem atentos a essa informação. As inscrições, pessoal, elas já estão abertas e vão até o dia 1º de novembro. E você pode fazer as inscrições no site mapacultural.secute.ce.gov.br. Lembrando que essa verba, né, esse incentivo denominado de Lei Aldir Blanc, para ser implantada aqui em Brejo Santo, ela vai contemplar as inúmeras linguagens culturais existentes no nosso município. Só para a gente ter noção, eu vou elencar algumas delas. A gente vai trabalhar com música, com festival de música, escola de música, capoeira, artes cênicas, centro cultural, artesanato, música instrumental, literatura de cordel, contadores de história, fotografia, artes plásticas, agremiações juninas, artesanato em madeira e muito mais. Então, você que é artista brejo-santense, você que já tem experiência há mais de 2 anos e que a pandemia atrapalhou a sua vivência cultural, você tem todo o direito a se inscrever. E é bom, claro, frisar, Mendes, que a contemplação dessa lei é somente para projetos culturais. Ela não é exclusivamente para projetos, é para fomento de cultura. Isso. Ele não é tipo o auxílio emergencial que o governo disponibilizou um recurso financeiro para as pessoas. É para o artista, né? Esse é exclusivamente para projetos culturais. Você vai se inscrever para concorrer o seu projeto, né? Você que já vinha desenvolvendo qualquer atividade artística, você vai colocar aquilo no papel. Claro, baixem o edital nesse site que eu mencionei para vocês anteriormente, leiam o edital, tá? Que a gente fez com tanto carinho e a gente espera de todo o coração que esse dinheiro, que essa verba que veio especificamente para Brejo Santo, chegue para todos os nossos conterrâneos. Ô Bruno, aproveitando o gancho, algum interessado fora do site aí, tem como ter mais informações, batendo papo com você ou com quem mais?
Tem sim. Qualquer informação que vocês tenham, gente, por favor, procurem a gente na Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos. A nossa secretaria ela fica por trás do Cine Teatro Municipal Professor Júlio Macedo Costa. Tá? Estamos abertos de 8h30 até meio-dia, de segunda a sexta-feira, abertos para todos e quem quiser tirar dúvidas ou quem quiser obter alguma orientação para a participação desse edital. Aqui no bairro São Francisco, né? Aqui no bairro São Francisco. Muito bem. Meus amigos, eu quero agradecer, em primeiro lugar, essa cultura viva, né? Esse jovem talentoso, dedicado, sonhador. Né? É um rapaz que sabe trilhar com cultura, conhecimento, incentivando aos demais. Que o grande arquiteto do universo ilumine você com toda a sabedoria. Nós todos. Com muita tolerância, né? Porque você sabe que nós que trabalhamos no meio artístico, não só eu como você, nós recebemos muitas críticas, umas construtivas e outras destrutivas, mas todo caminho tem espinho. E entre os espinhos tem as rosas, né? Tem os cravos, né? Tem as essências, né? Você sabe que quando alguém machuca uma rosa, ela libera uma essência. Então, quando se machuca um artista, ele está criando um novo trabalho. Com certeza. Então, muito obrigado pela sua presença e faça suas despedidas. Ô, Mendes. Velho Mendes. Velho Mendes. Muito prazer estar aqui com você. Obrigado. Eu queria agradecer, em nome da Munganga Promoção Cultural, a oportunidade que a Te Informei TV, através desse programa muito bacana, que é a Sala de Prosa, nos deu para a gente debater um pouco sobre a nossa história, sobre as nossas vivências aqui na nossa cidade de Brejo Santo. Eu aproveito e deixo também aqui o nosso blog, tá? Chama-se amunganga.blogspot.com.br e nós também temos um Instagram chamado @amunganga, né? Em que a gente coloca esses nossos artigos, o que a gente estuda, o que a gente pesquisa, o que a gente escreve sobre a nossa terra, sendo uma forma de expressão de amor e de gratidão por tudo que essa terra nos deu e continua nos dando, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Gratidão eterna pela oportunidade e estamos à disposição de vocês. Que precisarem. Muito bem, Bruno. E meus telespectadores, não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal. Te Informei TV. Te Informei TV. Deixa um like. E a vocês, o nosso abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. Fui, Brasil!